Senhor presidente, eu queria que me garantisse a palavra. É o que eu estou pedindo. Muito obrigado. Eu acho que todos os líderes partidários desta casa sabem aonde está a essência do problema desse país. E poucos têm coragem de falar na raiz do problema. Se a gente dialoga com os líderes partidários, nas conversas internas, todos concordam que a reforma política tem que ser feita. No ano passado, quando no auge da crise do movimento popular das ruas, a presidenta da República fez um pronunciamento à nação onde pedia o plebiscito para a reforma política. E, infelizmente, os líderes partidários da grande maioria dos partidos não encamparam, não porque era um pedido da presidenta. Todo mundo sabe que o sistema de financiamento desse país, das campanhas, é um modelo falido, que muitas vezes compromete as lideranças partidárias. Nós queremos, e nós sempre defendemos, que houvesse, e acreditamos, que através de um plebiscito ou de uma constituinte exclusiva se possa fazer a reforma política tão necessária nesse país. A reforma que garanta mais democracia interna, inclusive dentro dos partidos. Uma reforma que garanta, com o tempo, que haja paridade de gênero, deputada Marla, nas chapas de vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Eu sou um dos deputados, deputada Luciana Rafaim, que defendo voto em lista e lista alternada, um homem e uma mulher, para garantir mais representatividade nos parlamentos. A forma como é hoje é injusto, na minha visão, inclusive com as mulheres, a disputa para o parlamento, em função do tempo e da dificuldade com relação aos filhos e aos espaços. Um estudo fundamentado com grandiosidade, se aprofundarmos a democracia do país, nós sabemos que, infelizmente, ainda a participação das mulheres é menor nos parlamentos por causa da discriminação que ocorre no passado. Não basta garantir 30% na lei. Isso não é suficiente de gênero. Todos sabem da dificuldade que os partidos têm de garantir, no mínimo, os 30% de gênero, que é obrigação de lei. O que tem que se fazer é garantir a participação equitativa e igualitária na legislação do país. E para mudar isso, na minha visão, só um plebiscito, só uma discussão amplamente discutida com a sociedade para termos mais representatividade e garantia real do que representa as forças da sociedade. Hoje, quem está muito próximo ligado ao setor econômico ou de grupos econômicos tem mais chance. O modelo político de financiamento privado, ele não é justo, ele é desproporcional. E a crítica e as denúncias vêm para todos os partidos. Já se falou de mensalão do DEM, mensalão do PSDB, mensalão do PT, e é uma pena que às vezes a mídia é muito seletiva, deputado Rossoni. Inclusive, a própria Polícia Federal, né, que foi estruturada, dobrou o efetivo, melhorou a sua condição técnica e tem realmente atuado com muita firmeza e muito mais, está sendo muito mais combativa e combatendo muito mais a corrupção nesse país. E no governo do PT, sim. Então nós sabemos que o Supremo Tribunal, e o deputado Romanelli tocou na questão essencial, essa teoria do domínio de fato, que foi inovadora, ela tomou uma decisão que atinge por tabela o chefe, em tese. Então isso significa que julgamentos futuros, se seguirem nessa tese, vai pegar muita gente, né, que na medida não vai ser condenado apenas o diretor, vai ser condenado quem foi o ordenador ou o chefe, que muitas vezes não tomou conhecimento. Então eu acredito, senhor presidente, senhores deputados, que o país precisa fazer a sua reforma política, conforme foi
já é a orientação do PDT, me lembro muito bem que o PDT assinou uma reforma que pede financiamento exclusivo da campanha, do PCdoB, do PT, das entidades populares e muitas entidades desse país que querem a reforma política. A essência dos problemas de corrupção nesse país, ligado a políticos e a partidos políticos, está na forma de financiamento. E aí não tem partido que se salva nesse jogo. O que existe é como é que a gente muda isso? Como é que o Congresso, se o Congresso não vota, o próprio Supremo está interpretando a questão de uma ação direta de inconstitucionalidade da OAB, em que inclusive já tem maioria de votos que entende que deveria ser proibido o financiamento privado de empresas privadas nas campanhas. O ideal seria que valesse já para essas eleições. Por que não? Por que o ministro Gilmar Mendes pediu vistas? Por que não, já a corte já não decidiu, né, para que pudesse ser regulado pelo próprio TSE, já que o Congresso não vota? Eu vejo, eu acredito, eu defendo, nossa bancada defende que haja uma reforma política. Essa eleição vai ser com as mesmas regras. E eu não acredito também que o Congresso eleito com essas regras vá fazer a reforma política que é necessária para aprofundar a democracia e dar mais igualdade nas disputas. Por isso eu falei, inclusive, falo isso em praça pública, falo aqui do Parlamento, já sou um dos que defendo que a partir do ano que vem a gente passe a fazer, espero que a presidenta ou o presidente que for eleito, eu acredito que a presidenta Dilma será reeleita, né, que se faça por plebiscito caso o Congresso não regulamente matérias de tamanha importância como é o caso da reforma política, que é tão fundamental. Então esse problema da corrupção na política e nos partidos políticos é um problema endêmico. Infelizmente, ele precisa ser combatido com a reforma política e a sociedade sabe, e a sociedade foi feita inclusive uma pesquisa recente onde o povo brasileiro já reconhece a importância da reforma política. Agora que infelizmente os nossos dirigentes falam uma coisa, mas não conseguem praticar de fato no Congresso, porque enquanto tem forças ocultas fortes que não permitem que a votação da reforma política ocorra, porque o ex-presidente Lula mandou a reforma política por umas 3 vezes para o Congresso e a presidenta Dilma também votou e não acha força política para fazer essa reforma que é tão necessária para o país. Por isso, acredito que só por plebiscito ou constituinte exclusiva se consiga avançar para democratizar a política e fazer com que haja mais igualdade nas disputas, inclusive melhorando a representação de homens e mulheres no Parlamento Nacional, Estadual e local.